Amigo ciumento joga a mulher aos jacarés, mas o animal tem uma reação inesperada ao se aproximar. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Luana, uma jovem de 14 anos, morava com seus pais, Teresa e Alberto. Ela levava uma vida normal, pacata, sem grandes acontecimentos que pudessem desviar o curso rotineiro de seus dias. A família habitava uma casa simples em um bairro tranquilo. Pelas manhãs, Luana costumava acordar ao som da voz da mãe cantarolando na cozinha e do ranger suave da cadeira de balanço na sala, onde seu pai, com o jornal nas mãos, lia as notícias do dia anterior. A vida ali fluía com uma calma quase palpável, e todos pareciam seguir um ritmo próprio, feito do barulho do chuveiro, do aroma de café fresco e do sopro de vento entrando pela janela da sala. O início da tarde de um dia ensolarado marcava a promessa de um almoço diferente. Alberto, o pai de Luana, tinha decidido preparar a refeição. Ele não cozinhava sempre, mas, quando fazia, a cozinha se transformava em um palco de experimentos culinários. Enquanto Teresa geralmente seguia receitas clássicas, com temperos equilibrados, Alberto era mais inventivo, lançando mão de ingredientes que não combinavam à primeira vista, mas que, ao final, traziam sabores únicos. Naquele dia, a mesa já estava posta, com a toalha de linho branca herdada da avó de Luana, e o aroma de algo desconhecido pairava no ar. Luana, vem aqui provar o molho. Chamou Alberto, de dentro da cozinha, segurando uma colher de pau diante da panela fumegante. A garota se levantou do sofá, largando o controle remoto da televisão, e caminhou até o pai. Ela fitou o molho de cor terrosa, tentando adivinhar o que ele havia colocado ali. O que tem nesse molho, pai? Ah, é um segredo. Tem um pouco de páprica defumada, ervas que sua mãe comprou na feira e acho que coloquei algo de manga. Ou talvez não. Experimente, disse ele, com um sorriso misterioso. Luana provou o molho, sentindo uma mescla de sabores doces, picantes e algo levemente cítrico. Franziu a testa, pensativa, antes de abrir um sorriso. É estranho, mas gostoso. Você é mesmo corajoso na cozinha. Corajoso? Bom, pelo menos não sou covarde no tempero, brincou Alberto, piscando o olho para ela. Teresa entrou na cozinha, enxugando as mãos no avental. Ela aparentava bom humor, embora sempre mantivesse certa cautela com as invenções do marido. Alberto, o que você está aprontando desta vez? Perguntou, aproximando-se da panela. Estou criando algo novo, respondeu ele, girando a colher na panela. Nada de rotinas hoje. É um prato especial para deixar nossa tarde inesquecível. Espero que seja inesquecível de forma positiva, querido. Da última vez que você tentou inovar no cardápio, nosso paladar ficou confuso por uma semana. Sem preocupações, Teresa. Desta vez, eu me superei. Pouco depois, a família se reuniu na mesa da sala de jantar. O sol atravessava o vidro da janela, iluminando o ambiente. O chão era de madeira clara, refletindo a luz e dando um ar aconchegante ao espaço. A mesa, não muito grande, aproximava os três, permitindo que as vozes soassem próximas, familiares. Ali, as risadas e os comentários sobre o dia seguinte na escola de Luana ou o trabalho de Teresa enchiam o ambiente de uma leveza peculiar. Luana, e a escola? Como estão suas notas? Perguntou Teresa, servindo-se do prato que Alberto havia preparado. A menina ergueu os ombros, jogando o cabelo castanho para trás da orelha. Estão boas, mãe. A professora de português elogiou meu último ensaio. Disse que tenho imaginação. Alberto olhou orgulhoso para a filha. Imagina o que você poderia fazer escrevendo sobre gastronomia, hein? A jovem que experimentou o tempero misterioso do pai? O que acha, Luana? A menina riu. Acho que você iria gostar de ser tema de uma história, mas também posso escrever sobre as flores do nosso jardim ou sobre as conversas que temos aqui na sala. A conversa fluía, intercalada por risadas, até que, no meio desse convívio tranquilo, Alberto começou a respirar com dificuldade. Inicialmente, Luana não percebeu nada de errado. Teresa, contudo, notou o rosto do marido ficar pálido.
Ele largou o talher, levou a mão ao peito e dobrou o corpo levemente para frente, sem conseguir falar. A dor transparecia em seu olhar. Alberto, o que foi? Perguntou Teresa, levantando-se da cadeira, a voz já carregada de preocupação. Luana largou o guardanapo e sentiu o coração disparar. Pai, você está bem? Alberto tentou responder, mas as palavras não saíam com clareza. Um gemido baixo escapou de sua garganta antes de ele tentar inspirar mais ar. Seu corpo tremia sutilmente, e seu rosto se contorcia em desconforto. Teresa correu para o lado dele, ajeitando sua postura na cadeira. Consegue falar? Dói muito? Ele assentiu com a cabeça, pressionando o centro do peito, enquanto um suor frio deslizava por sua testa. Luana se levantou de supetão, quase derrubando a cadeira, e correu para o telefone da sala. Suas mãos tremiam ao discar o número de emergência. Alô? Por favor, meu pai está passando mal. Eu acho que é algo com o coração. Precisamos de uma ambulância, rápido. A voz do outro lado da linha pedia calma e confirmava o endereço. Em seguida, a atendente garantiu que o socorro chegaria o mais rápido possível. O silêncio que se seguiu, quebrado apenas pela respiração ofegante de Alberto, era pesado. Teresa segurava a mão do marido com força, os olhos marejados. Luana, encostada na parede, sentia o estômago embrulhado de nervosismo e medo. O almoço, antes tão especial, agora ficava esquecido sobre a mesa. A ambulância não demorou a chegar. Os paramédicos invadiram a casa com expressão séria, carregando equipamentos. Enquanto um deles verificava o pulso e a pressão de Alberto, o outro falava com Teresa, tentando entender os sintomas. Ele se queixou de dor no peito há quanto tempo? Teresa tentava responder, a voz entrecortada. Agora há pouco, estávamos almoçando e, de repente, ele ficou assim. Luana observava tudo da porta, incapaz de mover um músculo. Sentia-se impotente, presa em um pesadelo onde as cores e os sons pareciam distorcidos. Eles colocaram Alberto na maca e o levaram às pressas até a ambulância. Teresa entrou junto, segurando a mão do marido, enquanto Luana ficou para trás, com o coração apertado. Uma vizinha, Dona Glória, senhora de idade que costumava cumprimentá-los todas as manhãs, aproximou-se e colocou uma mão no ombro da menina. Meu bem, vai ficar tudo bem. Venha, vou levá-la ao hospital. Luana apenas assentiu, engolindo em seco, os olhos arregalados refletindo medo. No hospital, o tempo parecia passar de forma estranha. Luana olhava o relógio na parede, percebia os ponteiros se mexendo, mas cada minuto parecia uma eternidade. Teresa andava de um lado para o outro no corredor branco, as luzes de neon incomodando seus olhos cansados. Finalmente, o médico de rosto sério e semblante reservado aproximou-se. Ele teve um infarto. Conseguimos estabilizá-lo por enquanto, mas a situação é delicada. Vamos precisar interná-lo para observação e tratamento. Luana sentiu um nó na garganta. Teresa apertou as mãos contra o peito, incapaz de conter as lágrimas. Doutor, ele vai ficar bem? O médico respirou fundo, escolhendo as palavras. Faremos o possível. Ele precisa de alguns dias internado. Vamos acompanhar atentamente. Durante os dias que se seguiram, Luana e Teresa se revezaram no quarto do hospital. O ambiente era séptico, cheirava a álcool e a medicação, e o bip constante dos aparelhos lembrava a fragilidade daquela situação. Alberto, de olhos semicerrados, tentava sorrir quando via a filha e a esposa. Ei, minha princesa, dizia ele, a voz fraca, cada vez que Luana se aproximava. Ela segurava sua mão, tentando retribuir o sorriso. Pai, estamos aqui. Vai ficar tudo bem. Teresa, ao lado da cama, acariciava o cabelo do marido, afagava-lhe os ombros e murmurava palavras de encorajamento. Entretanto, a insegurança e o medo a consumiam por dentro. Quando saía do quarto, às vezes chorava baixinho no corredor, rezando para qualquer força superior ajudá-los. Após alguns dias, porém, o quadro de Alberto piorou. Luana estava na sala de espera quando viu enfermeiras correrem em direção ao quarto. Seu coração disparou.
Teresa, que estava lá dentro, correu para a porta com o rosto pálido, aterrorizado. Eles estão fazendo tudo o que podem, disse uma enfermeira, empurrando Teresa para fora. Luana sentiu a vista escurecer por um instante, a pulsação latejando nas têmporas. Segurou o braço da mãe, tentando ser forte. Mãe, o que aconteceu? Teresa não conseguia falar, apenas tremia. Minutos se tornaram horas na percepção confusa de Luana, até que o médico ressurgiu, o semblante fechado, carregando um peso invisível nos ombros. Sinto muito. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, disse ele, a voz baixa. Teresa soltou um gemido sufocado, como um animal ferido. Luana levou as mãos ao rosto, recusando-se a acreditar. Ele estava ali, há pouco, prometendo que ficaria bem. Agora, não estava mais. A dor da perda de Alberto se abateu sobre as duas como uma tempestade escura. Voltaram para casa sem conseguir falar. As paredes, antes familiares, pareciam estranhas e vazias. A cadeira de balanço, o jornal amassado sobre a mesinha, a cozinha com os temperos ainda fora do lugar, tudo lembrava Alberto. Na primeira noite sem ele, Luana ouviu os soluços da mãe no quarto ao lado. A jovem se abraçou ao travesseiro, tentando impedir as lágrimas de jorrar, mas não conseguiu. Chorou até a cabeça doer. Os dias se arrastaram. A ausência de Alberto, tão repentina, desestabilizou a família. Teresa, que antes sustentava a casa com sua serenidade, entrou em um estado de sofrimento profundo. Não era apenas o luto natural de perder o companheiro de vida, era algo além. Ela passava horas sentada na poltrona da sala, encarando um canto qualquer, como se esperasse que Alberto surgisse de repente. Luana tentava se aproximar. Mãe, você quer comer alguma coisa? Não tenho fome, querida, respondia Teresa, sem desviar o olhar do vazio. As semanas transformaram-se em meses, e o semblante de Teresa não melhorava. Pelo contrário, a cada dia, ela parecia mais ausente, presa a um mundo que Luana não conseguia alcançar. Às vezes, Luana escutava murmurando. Alberto, onde você está? Volte para casa, estou te esperando. Outras vezes, a mãe esquecia o nome da própria filha, chamava-a por um nome inexistente ou simplesmente não a reconhecia. Quem é você? Perguntava, confusa, as mãos trêmulas, os olhos perdidos. Luana se desesperava, mas não sabia o que fazer. Conversou com parentes próximos, tios e tias que pouco visitavam, mas que agora atendiam aos telefonemas e finalmente alguns deles se uniram para ajudar Teresa, levando-a a psicólogos e psiquiatras. A mãe de Luana não respondia bem aos testes, às vezes ficava agressiva, em outras, apática, como se a sanidade derretesse, escorrendo por entre os dedos da memória. Em uma tarde chuvosa, o médico psiquiatra reuniu a família em uma pequena sala de espera, com paredes decoradas por quadros de paisagens, tentando trazer algum conforto ao ambiente. Sua mãe está apresentando um quadro complexo. O luto desencadeou um estado psicótico, com perda de memória e forte instabilidade emocional, explicou o médico, olhando para Luana e dois parentes que a acompanhavam. Ela vai melhorar, doutor? Perguntou Luana, segurando a borda da cadeira com força. O médico suspirou. É impossível dizer agora. Ela precisa de tratamento intensivo, medicação, acompanhamento psiquiátrico contínuo. No momento, é considerada incapaz de cuidar não apenas de si, mas também de você. As palavras "é considerada incapaz" a atingiram Luana como um golpe. Sentiu o chão sumir sob seus pés. Sem a mãe em condição de cuidar dela e sem o pai, o que aconteceria com sua vida? Tinha apenas 14 anos, não podia viver sozinha. Os parentes não demonstravam vontade de assumi-la. Cada um tinha sua rotina, seus próprios problemas. Aquela menina, órfã de pai e com a mãe internada, parecia-lhes um fardo pesado. Luana, o que faremos? Disse a tia Camila Paula, que apesar do nome semelhante ao da mãe de Luana, era apenas parente por parte de pai. Eu não sei, tia, não sei, respondeu Luana, os olhos cheios d'água, o peito apertado. Então, uma voz ao telefone em uma chamada inesperada trouxe um fio de esperança. Regina, tia distante por parte de mãe, que Luana conhecia apenas por cartas esporádicas e algumas menções em álbuns de família, soube da situação. Ela vivia sozinha em uma fazenda distante, perto de um lago e de uma floresta.
Eu posso cuidar de Luana, disse Regina ao telefone, com voz firme. Luana segurou o aparelho, um tanto insegura. Tia Regina, eu não esperava que você fosse se oferecer. Você mora tão longe, tem certeza? Claro que sim, minha querida. Você é minha sobrinha. O sangue da minha irmã corre em você. Não posso deixá-la assim. Venha morar comigo. Tenho espaço, tranquilidade e acho que aqui você poderá encontrar um pouco de paz. A notícia da internação de Teresa na clínica psiquiátrica por tempo indeterminado soou definitiva para Luana. Ao mesmo tempo, a proposta de Regina surgiu como um refúgio inesperado. Sem alternativas, ela arrumou suas malas, despediu-se dos poucos parentes que apareceram e partiu. Eles não discutiram muito, pareciam até aliviados por não terem de lidar com a situação. A viagem até a fazenda de Regina foi longa. Luana pegou um ônibus intermunicipal, atravessando estradas sem fim, campos verdes, pequenas cidades esquecidas. Pela janela, via as nuvens mudando de forma e sentia o balanço do veículo embalando seus pensamentos. Chegou a uma pequena rodoviária, onde Regina aguardava, parada perto de um jipe antigo, usando um chapéu de palha e vestindo roupas simples, mas elegantes em sua simplicidade. Luana! Chamou ela, erguendo o braço. A menina desceu do ônibus, carregando uma mala surrada, e se aproximou, tímida. Sou eu. Você é a tia Regina? Regina sorriu, exibindo um sorriso caloroso que iluminava seu rosto. Sim, sou eu. Como você cresceu. Vamos até a fazenda, fica a alguns quilômetros daqui. No caminho, a conversa era curta. Luana, ainda abalada pelas últimas semanas, respondia com monossílabos. Quando chegaram à fazenda, Luana se surpreendeu com o cenário. O sol estava se pondo, e a luz alaranjada iluminava os campos de trigo, o pomar com árvores frutíferas e, ao fundo, um lago tranquilo, refletindo o céu cor de pêssego. Ao lado do lago, começava uma mata frondosa, rica em pássaros. A casa de Regina era uma construção antiga, porém muito bem conservada, com um alpendre onde havia uma cadeira de balanço, janelas amplas e cortinas brancas que dançavam com a brisa do entardecer. O cheiro de madeira, terra molhada e flores silvestres preenchia o ar. Era um contraste imenso em relação à casa na cidade, ao hospital e às lembranças dolorosas de Alberto e Teresa. Espero que você se sinta em casa aqui, disse Regina, guiando Luana para dentro. Não temos luxo, mas temos conforto e tranquilidade. Luana olhou ao redor, notando a sala com lareira de pedra, o tapete felpudo e uma estante cheia de livros. Na cozinha, utensílios de barro e madeira pendiam das paredes, e um aroma de chá de ervas pairava no ar. Parecia um lugar seguro, aconchegante. É muito bonito aqui, tia, disse Luana, ainda um pouco tímida, mas sincera. Regina acariciou o ombro da sobrinha. Fico feliz que goste. Vou preparar algo para comermos. Você deve estar cansada. Amanhã, posso lhe mostrar a fazenda, apresentar os animais e, se quiser, podemos ir até o lago. Os dias na fazenda eram silenciosos, mas não vazios. Luana foi se adaptando ao novo ritmo, ajudando Regina com pequenas tarefas, como colher algumas frutas no pomar ou pegar água do poço. Enquanto isso, seu coração, aos poucos, encontrava espaço para respirar em meio às lembranças dolorosas. Mesmo assim, a saudade da mãe não se dissipava. Após algumas semanas, Luana conseguiu que Regina a levasse para visitar Teresa na clínica psiquiátrica. A mãe estava em uma ala silenciosa, com enfermeiras atentas e janelas gradeadas. Quando Luana entrou no quarto, encontrou Teresa sentada à beira da cama, o olhar perdido. Mãe, chamou, em voz baixa. Teresa virou o rosto, parecendo confusa por um instante. Quem é você? Sou eu, Luana, sua filha. Teresa franziu a testa, como se tentasse recordar. Luana, minha menina, murmurou, antes de baixar o olhar. A jovem aproximou-se, estendendo a mão. Houve um longo silêncio, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio no corredor. Como você está, mãe? Perguntou Luana, tentando soar calma. Teresa demorou a responder, a voz distante. Estou aqui, e esperando Alberto. Ele disse que voltava logo. Foi buscar flores, não foi?
Luana mordeu o lábio inferior, sentindo os olhos queimarem. Mãe, o papai não está mais aqui. Teresa olhou para ela como se visse o estranho falando outro idioma. De repente, porém, algo pareceu clarear em seus olhos, um pequeno momento de sanidade. Luana, meu bem, disse Teresa, a voz mais firme. Desculpe, estou confusa. Você está bem? Você está segura? A menina sentiu, fungando levemente. Estou com a tia Regina. Ela está cuidando de mim na fazenda. É um lugar bonito, mãe, com lago e floresta. Por alguns segundos, Teresa pareceu compreender. É bom que você esteja bem. Fique forte. Eu vou melhorar para ficar ao seu lado. Vou ficar bem, eu prometo. Esses raros lapsos de lucidez de Teresa eram os únicos momentos de verdadeiro alívio para Luana. Quando a mãe falava assim, parecia que um fio de esperança se acendia. Mas logo a realidade turva voltava. De volta à fazenda, Luana tentava encontrar sentido na nova vida. Regina, percebendo a tristeza da sobrinha, decidiu conversar, certa noite, enquanto preparava chá de camomila. Luana, sei que não é fácil. Você passou por coisas que nenhuma menina da sua idade deveria passar. Mas estou aqui. Se quiser conversar, estou sempre pronta para ouvir. Luana sorveu um gole de chá, sentindo o calor confortar a garganta. Obrigada, tia. Eu sinto falta do meu pai, e minha mãe não está bem. É difícil. Mas aqui me sinto um pouco mais segura. Quando olho pela janela e vejo a natureza, penso que talvez a vida possa continuar, ainda que de outra forma. Regina sentiu, com os olhos compreensivos. É importante você ter um lugar assim. Tente descansar. Amanhã, posso te mostrar o álbum de fotos da sua mãe quando era jovem. Você sabia que ela adorava cantar nas festividades da escola? Luana sorriu, intrigada. Não. Ela nunca me contou isso. Gostaria de ver essas fotos. Com o passar do tempo, as visitas à mãe continuaram, sempre dolorosas, mas com pequenos instantes de lucidez que traziam conforto. Teresa às vezes reconhecia a filha, prometia melhorar, dizia que ficaria bem. Esses momentos fortaleciam Luana, que se agarrava a uma esperança quase invisível. Na fazenda, a convivência com Regina tornou-se mais próxima e afetuosa. As duas conversavam sobre a infância de Teresa, sobre o passado da família e até sobre Alberto. Andavam perto do lago, ouviam os pássaros, sentavam-se na varanda para olhar as estrelas. Tia, você sempre viveu aqui sozinha? Perguntou Luana, certa tarde, enquanto cortava algumas laranjas. Regina pensou antes de responder. Praticamente. Depois que meus pais faleceram, herdei a fazenda. Tive alguns relacionamentos, mas nunca se firmaram. Apeguei-me a este lugar. A natureza me faz companhia. Luana entendia o silêncio, que também passará a ser uma companhia, mas agora de forma pacífica, não opressiva. Cada dia que passava, ela se sentia mais parte daquele lugar, embora a dor da perda e a preocupação com a mãe não tivessem desaparecido. A atmosfera da fazenda e a presença calorosa de Regina ajudavam-na a lidar com os sentimentos. Havia árvores a explorar, livros na estante, um campo de flores silvestres não muito longe. Regina ensinou a Luana a distinguir pássaros pelo canto, a plantar mudas no jardim, a cozinhar um bolo simples. Prove, disse Regina, estendendo um pedaço de bolo de fubá. É receita da sua avó. Luana provou, sentindo o sabor suave e doce. É muito bom. Acho que minha mãe adoraria. Talvez, quando melhorar, possamos levar um pedaço para ela. Regina sorriu. Quem sabe um dia. Assim, um vínculo inquebrável se formava entre tia e sobrinha. Antes, quase desconhecidas. Agora, compartilhavam segredos, lembranças, esperanças. Luana encontrava em Regina uma figura de apoio, firme e tranquila, que a ajudava a se orientar em meio ao caos. Regina, por sua vez, enxergava na sobrinha a oportunidade de cuidar de alguém, transmitir afeto e criar uma nova dinâmica familiar. As visitas à clínica psiquiátrica continuavam. Teresa não demonstrava sinais concretos de melhora, mas Luana ainda contava com aqueles raros fragmentos de sanidade. Esses momentos breves eram preciosos.
Filha, dizia Teresa, quando a lucidez a tocava, eu vou ficar bem, eu prometo. E Luana sorria, apertando a mão dela. Eu sei, mãe. Estou esperando você. De volta à fazenda, Luana carregava o peso das incertezas, mas também um conforto inesperado. Sabia que tinha um lugar para chamar de casa. Não estava sozinha no mundo, apesar de tudo. O olhar afetuoso de Regina lhe dava segurança. Você é forte, minha querida, disse Regina certa vez, enquanto penteava o cabelo de Luana no alpendre. Vejo sua força no modo como você lida com tudo isso. Luana não respondeu, apenas apoiou a cabeça no ombro da tia, deixando que a brisa do entardecer acariciasse seu rosto. O tempo passou. Anos se foram. Agora, aos 22 anos, Luana era uma jovem que ainda morava na fazenda de Regina, a tia que a acolhera quando sua mãe precisou de internação. O lugar não perderá seu encanto. O lago refletia o céu, as árvores balançavam, a brisa suave agitava os campos. Era ali que Luana encontrava, se não a felicidade plena, ao menos certa estabilidade e paz, ainda que as sombras do passado persistissem. Teresa apresentará uma leve melhora ao longo dos anos. Tinha deixado a clínica e vivia agora com Regina e Luana na fazenda. A melhora, porém, era frágil, como um fio de seda prestes a arrebentar. Tomava medicamentos, passava longos períodos em silêncio, o olhar distante. Ainda assim, o simples fato de tê-la em casa era um alento para Luana, que se esforçava para cuidar da mãe. Regina administrava as rotinas, lembrando de dar as medicações nos horários certos, preparando as refeições, garantindo conforto a Teresa. A psiquiatria já fizera seu máximo, agora dependia de Teresa reagir, algo que Luana compreendia melhor a cada dia. Estudando psicologia na faculdade, ela sabia o quão complexa é a mente humana. Todos os dias, caminhava 5 quilômetros para chegar à universidade, um percurso cansativo, porém revigorante. Não ia sozinha, Gabriel e Eduardo, 2 irmãos que eram seus amigos havia 5 anos, a acompanhavam fielmente. Os 2 haviam estudado em escolas próximas e, quando ingressaram na mesma universidade, se tornaram companhia constante. Regina ficava mais tranquila sabendo que Luana não fazia aquele trajeto sozinha, pois havia trechos pouco movimentados e animais silvestres. Gabriel e Eduardo seguiam ao lado de Luana, o sol atravessando as folhas das árvores na estrada de terra. Luana trazia a mochila tiracolo, os cabelos amarrados, o rosto sereno mas concentrado. Falava sobre a última prova de psicologia clínica. Gabriel, ajustando os óculos, prestava atenção. Eduardo, mais robusto, com cabelo escuro ligeiramente comprido, soltava comentários mais sarcásticos. Você acha que foi bem na prova, Luana? Perguntou Gabriel. Acho que sim, respondeu ela, pensativa. Estudei muito sobre transtornos de personalidade. Acho que consegui responder tudo. Eduardo deu um tapinha no ombro de Gabriel. Viu só? Estudar compensa. Você devia passar mais tempo nos livros e menos admirando a paisagem. Gabriel revirou os olhos, rindo. Eu estudei, Eduardo. Só não fico me gabando. Também gosto de aproveitar o caminho. Não sou tão ansioso quanto você. Ei, meninos! Interveio Luana. Vamos parar de implicância. O dia está tão bonito, não estraguem meu humor. Eles riram. Aquilo era comum, uma dinâmica leve, construída ao longo de anos de convivência. Pouco depois, chegaram à faculdade, um prédio simples, mas com boas salas e um corpo docente dedicado. Luana despediu-se dos amigos no corredor, antes de entrar na sala. Deu um sorriso leve para Gabriel, que retribuiu com um aceno tímido. Eduardo observou em silêncio, percebendo o olhar demorado entre eles. A gente se vê mais tarde, pessoal, disse Luana, entrando. Claro. Responderam os 2 quase em uníssono. Quando ela sumiu, Gabriel e Eduardo ficaram no corredor, vendo estudantes passarem apressados, mochilas pesadas. Gabriel chamou o irmão. Eduardo, preciso te contar algo. O que houve? Acho que estou apaixonado pela Luana. Eduardo ergueu as sobrancelhas, surpreso. Ficou em silêncio, analisando a situação. Luana era especial, mas o que isso significava para ele? Apaixonado. Há quanto tempo sente isso?
Alguns meses. Tentei resistir, mas ela é tão dedicada, tão inteligente, não consigo parar de pensar nela. Eduardo suspirou, olhando para o chão. Melhor não se envolver, Gabriel. Por quê? Eduardo aproximou-se, a voz mais baixa. A mãe dela enlouqueceu. Quem garante que ela não vai enlouquecer também? Isso pode ser genético. Vai querer se meter em relacionamento complicado? Gabriel reagiu, indignado. Isso é preconceito absurdo, Eduardo. A Luana não tem culpa da condição da mãe. Ela estuda psicologia, não demonstra instabilidade alguma. Só estou avisando. Faça o que quiser, finalizou Eduardo. Meses se passaram, e Gabriel continuou ao lado de Luana. Ajudava-a nos trabalhos, ouvia seus desabafos sobre Teresa, a fazenda, as dificuldades. Aos poucos, criou coragem de se declarar. Escolheu um fim de tarde, após a aula, quando o sol dourava as paredes externas da universidade. Luana, preciso te dizer algo, chamou, com a voz um pouco trêmula. Ela franziu o senho, preocupada. O que foi, Gabriel? Ele respirou fundo. Eu gosto de você. Não só como amiga. Estou apaixonado. Sei que sua prioridade é outra agora, mas precisava falar. Luana ficou surpresa. Não esperava aquela confissão de um amigo tão próximo. Sentiu-se confusa, mexeu no cabelo, abaixou o olhar e depois voltou a encará-lo. Gabriel, agradeço sua sinceridade, mas não sei o que dizer. Minha prioridade é a faculdade, cuidar da minha mãe, não estou pronta para um relacionamento. Ele assentiu, tentando manter um sorriso triste. Entendo. Não quero te pressionar. Podemos continuar amigos, certo? Luana o abraçou, sentindo a tensão diminuir. Claro que sim. Você é muito importante para mim. Depois disso, ele continuou amigo, com o coração um pouco machucado, mas paciente. O tempo seguiu. A rotina também. Então, a saúde de Teresa piorou novamente. Ela ficou mais catatônica, quase sem reação, obrigando Luana e Regina a buscarem ajuda emergencial. Ajuste de medicamentos, consultas extras, mas nada funcionou. Decidiram interná-la outra vez, agora em uma clínica mais próxima, para controle constante. Na noite anterior à internação, Luana chorou, sentindo-se impotente. Regina tentou consolá-la. Ela vai receber o melhor cuidado possível, meu bem. Não é culpa sua. Eu sei, tia, mas dói. Ela estava aqui, mesmo em silêncio. Agora, vou perder isso outra vez. No dia seguinte, Gabriel e Eduardo a esperavam no portão da fazenda. Ela apareceu com o rosto abatido, e eles perguntaram o que acontecerá. Minha mãe piorou. Vou ter de interná-la de novo. Gabriel se aproximou, segurando a mão dela. Sinto muito. Não se preocupe. Estaremos aqui para o que precisar. Eduardo, com as mãos nos bolsos, fez um gesto afirmativo. Isso mesmo. Conte conosco. Ela sorriu, olhos marejados. Obrigada, de verdade. Vocês são meus amigos. Significa muito para mim. Alguns dias depois, à noite, Gabriel apareceu na fazenda. Luana estranhou, ele não costumava ir naquela hora. Parecia ofegante, como se tivesse corrido. Gabriel, está tudo bem? Está. Só quero te mostrar algo. Vem comigo, confie em mim. Luana hesitou, mas o tom de voz dele inspirava confiança. Saíram por um atalho atrás do celeiro, entrando na floresta. A luz da lua mal passava pelas copas. Ouviam-se grilos e o vento entre os galhos. Gabriel, aonde vamos? Ele sorriu, olhando para trás. Logo ali. Acho que vai gostar. Vão ser uns minutos. Caminharam até chegarem a um pequeno lago escondido. A água refletia o céu estrelado. Ao redor, centenas de vagalumes flutuavam, emitindo luzes suaves. Era época de reprodução desses insetos, criando um espetáculo mágico. Luana levou a mão ao peito, maravilhada. Meu Deus, que lindo! Gabriel aproximou-se.
Achei que você gostaria. Ela sentiu lágrimas se formando. Em meio à tristeza pela mãe, ver aquele balé de vagalumes trouxe alívio. Ela o abraçou, emocionada. Obrigada por me trazer aqui. Eu precisava disso. Ele correspondeu, em silêncio. Quando se afastaram, ela sorriu, ainda com os olhos úmidos. Dias depois, o apoio de Gabriel parecia mais intenso. Luana passou a perceber que também nutria sentimentos fortes por ele. Em uma tarde, após as aulas, chamou Gabriel perto de um carvalho. Eduardo estava adiante, distraído. Gabriel, pensei bastante. Gosto muito de você. Sei que minha vida é complicada, mas se quiser caminhar ao meu lado apesar de tudo, eu gostaria que ficássemos juntos. Ele ficou radiante. Claro que quero. Obrigado por me dar essa chance. Eles se abraçaram. Eduardo, à distância, viu e apertou o maxilar, sentindo inveja e raiva. Nas semanas seguintes, Luana e Gabriel começaram a namorar. Caminhavam de mãos dadas, trocavam confidências. Regina percebeu a mudança no semblante da sobrinha. Apesar das preocupações, Luana parecia mais serena. Regina aprovava Gabriel, achava-o um bom rapaz. Teresa não podia opinar, imersa em sua mente na clínica. Eduardo fingia aceitar, mas se sentia preterido. Secretamente, desejara Luana. Agora via o irmão ficar com ela. Soltava piadinhas superficiais, mas por dentro guardava ressentimento. Um dia, Gabriel pegou uma gripe forte, ficando de cama. Luana saiu e encontrou apenas Eduardo no portão. Onde está o Gabriel? Perguntou, franzindo o senho. Doente. Pediu que eu acompanhasse você hoje. Não podemos deixá-la sozinha. Ela confiava em Eduardo, então concordou. Durante a caminhada, a conversa estava estranha. Eduardo não falava muito, parecia tenso. Em certo ponto, sugeriu um desvio. Posso te mostrar um lugar de que gosto muito na mata? É rápido. Ela hesitou, pois tinha horário, mas acabou cedendo. Ele entrou numa vereda densa, onde a luz do sol mal chegava. O terreno era irregular, úmido, com raízes expostas. Luana começou a ficar preocupada. Eduardo, falta muito? Onde estamos indo? Ele não respondeu de imediato, só parou quando chegaram a uma ribanceira íngreme. Havia um declive acentuado, e o local era sombrio. Eduardo se virou, o olhar estranho, brilhando intensamente. Luana, eu te amo. Sempre amei. Ela recuou. Eduardo, o que está dizendo? Você é meu amigo. Ele apertou os punhos. Por que escolheu o Gabriel? Por que não eu? Sou melhor, ele é fraco, vive doente. Eu posso te dar o que precisa. Eduardo, eu amo o Gabriel. Por favor, vamos embora daqui. Ele estava tomado pela raiva. Acha que sua mãe não te deixou uma herança de loucura? Eu posso te salvar disso. Largue o Gabriel, fique comigo. Ela tentou recuar ainda mais. Pare, o que você está fazendo? Eduardo avançou, tentando beijá-la à força. Ela virou o rosto. Ele, frustrado, a empurrou. Luana rolou pela ribanceira, batendo em terra, pedras e raízes, até parar com uma dor lancinante na perna esquerda. Tentou se levantar, mas não conseguia. Lá em cima, Eduardo a observava, pálido, o olhar frio. Não disse nada, apenas se afastou, sumindo na mata. Luana gritou por ajuda. O local era isolado, e a perna doía. Pegou o celular, tremendo, mandou mensagens para Gabriel, mas ele não via. Provavelmente estava dormindo, febril. Ligou para a polícia, tentando explicar. O atendente hesitou, mas, diante do desespero, enviou uma viatura. De repente, ela ouviu um arrastar suave. Era um jacaré, aproximando-se. O pânico cresceu. Ela tentou se arrastar, mas a dor era insuportável. O animal chegou perto, encostou o focinho gelado na perna dela. Luana ficou imóvel, sufocando o grito. Por sorte, o jacaré se desinteressou e seguiu adiante.
Ela não se mexeu por um tempo, até ouvir vozes e o barulho de galhos. Eram os policiais. Desceram cuidadosamente, imobilizaram-na e a ergueram numa maca, levando-a para o hospital. Lá, Luana ficou deitada, com a perna engessada, dores pelo corpo e a lembrança aterrorizante do que Eduardo fizera. Gabriel, mesmo gripado, foi ao hospital. Regina o recebeu na entrada, preocupada. Gabriel, você está doente. Por que não esperou melhorar? Precisava ver a Luana. Ele entrou no quarto, vendo-a pálida e abatida. O que aconteceu? Me conte tudo. Ela explicou que Eduardo a levará a um lugar isolado, declarar amor obsessivo e, ao ser rejeitado, a empurrara. Falou do jacaré, do medo, do alívio ao ser resgatada. Gabriel ouviu, apertando a mão dela, indignado. Ele vai pagar por isso. Não faça nada que te coloque em risco, pediu ela. Os pais de Gabriel e Eduardo também chegaram, pedindo que Luana não denunciasse o filho deles. Gabriel se revoltou. Como assim não denunciar? Ele quase a matou. Eduardo tem problemas, implorou a mãe. Por favor, não arruine a vida dele. Luana, abalada, acabou cedendo, dizendo que não faria a denúncia. Estava cansada e não queria prolongar a dor. Porém, Gabriel denunciou o próprio irmão. Eduardo foi preso, mas os pais pagaram fiança e o soltaram. Ainda assim, ele ficou manchado pela violência. A comunidade o olhava com hostilidade, e a família decidiu que ele iria para outro estado. Não posso mais deixar o Eduardo aqui, lamentou o pai. Não depois do que ele fez. Gabriel não se opôs. Não queria contato com o irmão, sentia ódio pelo que acontecerá. O tempo passou. 3 anos se foram. Luana, formada em psicologia, atendia pessoas em uma pequena clínica. Era respeitada, querida. O passado servirá de impulso para ela estudar a mente humana. Agora estava grávida de Gabriel, prestes a dar à luz. Ele não continha felicidade, acariciando a barriga dela, imaginando o futuro. Regina continuava na fazenda, cuidando de tudo. Teresa, a mãe de Luana, apresentará alguma melhora nos últimos anos, estava mais participativa, embora ainda tivesse episódios esporádicos de confusão, chamando o falecido Alberto como se estivesse por perto. Certa tarde, os pais de Gabriel surgiram na fazenda, chorando. Luana e Gabriel se entreolharam, preocupados. Regina, que mexia no jardim, veio recebê-los. Eles se sentaram na sala, o clima pesado. O que houve? Perguntou Gabriel. A mãe dele secou as lágrimas. É sobre o Eduardo. Ele foi preso de novo. Cometeu crimes onde estava morando. Não aceitou o término com a última namorada. Havia ordem de restrição, mas ele ignorou. Agora está atrás das grades, diagnosticado com psicopatia. O silêncio tomou conta da sala. Gabriel abaixou a cabeça, sentindo tristeza e raiva. Então é isso? Eduardo preso. Criminoso. Nunca imaginei dizer isso do meu irmão. Luana pôs a mão no ombro dele, tentando transmitir calma. Os pais estavam dilacerados. Não havia mais o que fazer. Dias depois, Luana sentiu as contrações. Era a hora. Gabriel correu ajudá-la, Regina preparou tudo, e eles foram para a maternidade. O trabalho de parto foi intenso, mas o choro forte do bebê encheu o ambiente ao final. Nascia um menino saudável. Luana e Gabriel o chamaram de Carlos Neto, em homenagem ao pai dela, Alberto, mantendo viva a lembrança daquele que jamais conheceria o neto. Quando Luana retornou à fazenda, com o bebê nos braços, todos se reuniram na sala. Regina trouxe cobertores e chá para Luana, o sorriso estampado no rosto. Gabriel segurava a mão da esposa, emocionado. Teresa, a avó, aproximou-se timidamente. Pegou o bebê com cuidado, as mãos trêmulas, mas firmes o bastante para segurá-lo. Ela olhou para o rostinho do neto, os olhos brilhando. Ele é tão lindo, disse Teresa, em voz clara e lúcida. Parece com o avô. O nariz, algo no olhar. Sim, tem algo do meu Alberto. Luana sentiu o peito apertar, as lágrimas surgindo. Fazia tanto tempo que não via a mãe tão lúcida.
Aquela era a voz de Teresa, a verdadeira Teresa, reconhecendo a realidade e vendo no neto um traço do marido falecido. Mãe, chamou Luana, emocionada. Você sabe onde o papai está? Teresa abaixou o olhar, triste, mas consciente. Ele faleceu, minha filha. Não está mais conosco. Mas de certa forma, o bebê traz um pedaço dele de volta. A vida continua. Luana não segurou as lágrimas. A mãe segurava Carlos Neto, com o rosto mais desperto. A partir daquele dia, Teresa apresentou melhora impressionante. Poucas recaídas, cada vez menos frequentes. O nascimento do neto parecia revigorá-la. Ela passeava pela fazenda, conversava com Regina, olhava Luana com entendimento e ajudava em pequenas coisas. Um ano inteiro se passou, e Teresa já não teve mais episódios graves. Tomava remédios, mas estava desperta, lúcida. Ajudava a cuidar do pequeno Carlos Neto, que engatinhava pela casa. Certa tarde, Luana e Teresa sentaram-se na varanda, a brisa morna soprando, enquanto o menino brincava com Regina por perto. A filha comentou: Mãe, você parece mais tranquila, mais forte. Estou orgulhosa do seu progresso. Teresa observou o neto, os olhos suaves. Lutei contra minha própria consciência por anos, Luana. Era como estar presa num sonho ruim, sem distinguir o real. Mas quando vi esse bebê, tão parecido com o seu pai, senti que precisava voltar. Precisava estar aqui, presente. Ele me deu forças para encarar o que existia na minha mente. Luana segurou a mão dela. Estou tão feliz, mãe. Feliz por estarmos aqui na varanda, eu, você, meu filho, nossa família, de novo. Teresa virou o rosto, sorrindo de forma sincera. Não foi preciso dizer mais nada. O abraço que se seguiu confirmou todos os esforços, perdas, tristezas e superações vividos. Ambas sentiam o peso daqueles anos, mas agora compartilhavam cumplicidade e aceitação. A brisa continuava soprando entre as árvores, o silêncio sendo quebrado pelo riso do bebê no quintal, pelo farfalhar das folhas no pomar e pelo leve som da cadeira de balanço, movida pelo pé de Regina, que observava tudo com satisfação discreta. Luana abraçou a mãe e disse, de coração tranquilo, que estava feliz por estarem ali, lado a lado, superando as sombras do passado e encontrando, enfim, a serenidade que tanto desejavam. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.